O texto que nós vamos ler de Jeremias, algum tempo atrás eu falei desse versículo 21, sobre a esperança, mas eu quero trabalhar um pouco mais nos versículos que seguem esse versículo 21 de Lamentações de Jeremias. No capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, eu farei a leitura dos versículos 21 até o versículo 39, onde Deus, através deste profeta, não só exortou a este povo em meio a tantas dificuldades de compromisso desse povo com o Senhor, e essa falta de compromisso trouxe uma falta de esperança também. E então ele mostra como nós devemos restaurar essa esperança, como nós devemos vencer a nossa desesperança. Lamentações, no capítulo 3, dos versículos 21 a 39, diz assim: Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Até o versículo 39 deste capítulo de Lamentações, onde este profeta, o profeta Jeremias, escreveu a este povo, iluminado, instruído e inspirado pelo Santo Espírito de Deus, e que esse mesmo Espírito nos ilumine também nesse instante. Amém. Há um relato de um japonês, logo após aquele fato de Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba atômica que foi solta ali naquela cidade. E esse japonês, ele disse o seguinte: em vão eu fui buscar os restos mortais de meus pais, vítimas do bombardeio em Hiroshima. Tudo no local onde outrora florescera uma grande cidade era agora uma grande devastação. Nada foi deixado que denotasse vida. Não havia uma folha verde nas árvores, nem um pássaro voando. Senti-me como se estivesse no reino da morte. Depois de permanecer alguns minutos no local onde meus queridos pais tinham vivido, indaguei de mim mesmo se seria possível aquela cidade levantar a cabeça algum dia e seu povo entregar-se à obra de reconstrução pessoal e nacional. De repente, encontrei-me olhar pasmado fixando uma cena inspiradora. Da raiz de uma bananeira crestrada pelo fogo saíra um broto verde magnífico. O fato me fez recordar o poder criador, a força vital que havia lutado contra a ação destruidora da bomba atômica nos 10 dias anteriores e que aparecia agora despontando de uma raiz daquela planta ressecada na superfície, mas cheia de vida interior. Aquela força tinha estado operando ocultamente sobre o solo sapecado pelo fogo, enquanto nós estávamos desolados. Ouvi então a voz de Cristo: ora, se Deus veste assim a erva do campo,
quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Cheguei a Hiroshima desesperado, saí cheio de fé e de esperança, Jirish, um cidadão japonês. Esta semana, quantas dificuldades você teve? Em casa, no seu trabalho? Quantos dias nessa semana talvez você não quis sair da sua cama? Porque aos seus olhos não tinha nada, ou não encontraria nada depois daquele colchão. Porque nada está dando certo. As minhas dificuldades não têm sido resolvidas. O meu clamor não tem sido ouvido. O meu problema não tem sido solucionado, não tem vindo essa solução. É a falta da esperança ou é a desesperança no coração que muitas vezes debilita o nosso coração, debilita a nossa vida, debilita o nosso agir, debilita o nosso dia a dia. A vida cheia de lutas, cheia de guerras para serem travadas, mas em muitas vezes nós ficamos desolados, como ficou essa cidade nesse instante, nesse relato desta pessoa. Isso demonstra o quanto nós somos de tal forma ambíguo, da mesma forma que agora nós dizemos que cremos no Senhor, ao mesmo tempo nós estamos ansiosos e completamente desesperados. Eu acordo cheio de alegria e vou dormir cheio de tristeza. Eu sou chamado cidadão da esperança, de repente eu estou vivendo uma desesperança e infidelidade terrível. Somos nomeados como campeões da fé, assim como Romanos vai dizer de vários nomes na história do povo de Deus, mas às vezes estamos prostrados e derrotados diante de uma batalha. Levantamos louvando a Deus e dormimos com lamúrias e lamentações. Como é que nós podemos ser tão frágeis assim? Somos ou não somos assim? Você sai da sua casa com uma esperança tão grande, com uma fé tão firmada. De repente você pisa o pé fora da casa, na calçada, parece que desaba tudo. Parece que tudo que você estava no coração perdeu-se, da porta até a grade, ou talvez o trajeto da sua casa ao trabalho. O que acontece, afinal de contas, nas nossas vidas, que traz essas situações de desânimo, e isso vai instalando na nossa vida de tal forma que a nossa fé vai minguando, a nossa esperança vai se esvanecendo, se acabando, enfraquecendo. E muitas vezes isso endurece o nosso coração, petrifica de tal forma que nós não temos mais, parece que, força para quebrar tudo isso e seguir adiante. Então nós não sonhamos mais, os nossos sonhos vão embora. Nós não temos mais perspectivas de vida. E muitas vezes alguns chegam a questionar: Senhor, onde tu estás, que não me ouve? Jeremias, esse profeta chamado para o reino de Judá, o reino do sul, quando o rei ainda era Josias, que fez toda aquela restauração. Mas era interessante que a Babilônia, sendo aquela potência de então, Josias é morto pelo faraó. Vem Jeoacás é levado cativo. Depois Joaquim vem e reina o reino de Judá de acordo com o Egito queria, sendo um boneco nas mãos do Egito. O povo de Israel estava vivendo numa esfera onde, nossa, como estávamos vivendo bem, de repente houve uma decadência no reinado. De repente perdeu-se o seu líder. De repente o seu líder já não era mais um líder como deveria ser, porque fazia toda a vontade que Nabucodonosor queria.
E é nesse cenário que Jeremias, vendo aquela desolação espiritual do povo, a falta de esperança, porque aquele povo venceria Nabucodonosor como? O Egito como? A Babilônia como? Então Jeremias, ele olhando para aquele povo, ele parece não acreditar no que estava acontecendo, mas ele precisava exortar aquele povo. E é interessante que Jeremias já havia profetizado isso. Mas era como aquela história, eu sei que vai acontecer, mas não queria que acontecesse. Eu profetizei que vai acontecer, mas tomara que não acontecesse, mas aconteceu. Porque era algo tão lamentável para a vida daquele povo. Mas Jeremias então traz essas palavras, em meio à opressão da Babilônia, em meio à idolatria, em meio a um povo que não queria saber de Deus, estava afastado, em meio a famílias completamente desfaceladas, famílias que não tinham mais estrutura, pais que já não tinham mais união com seus filhos. Então Jeremias vai trazer uma mensagem que pudesse restaurar a esperança desse povo, trazer esse povo novamente aos pés do Senhor. Jeremias, eu creio que diante de toda aquela situação, até ele perdeu a esperança. Ele chorava por aquele povo. O próprio Jeremias talvez não pudesse dizer: eu tenho um sonho de restauração, de ver esse povo restaurado. Mas no versículo 21 ele reage com uma declaração gloriosa: eu quero trazer à memória. Eu não quero ter sonhos futuros quanto a este povo, mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu não quero sonhar mais nada para esse povo, mas o que vai restaurar a minha esperança é o que já passou. É o que está na minha memória do que Deus já fez por nós. E quem é esse Deus? E então Jeremias, ele traz essa declaração gloriosa e mostra a esse povo como é que ele podia vencer a sua desesperança. Onde eles deveriam se firmar para isso? Meus queridos, e essa mensagem não serviu somente para Israel, para ajudar ali naquele instante para o povo de Israel, mas serve para os nossos dias e serve para você também. Como está a sua vida? Como está a sua esperança? O que tem ocupado as suas mentes? O que tem ocupado o seu coração? Será que é um sentimento de perda? De decepção? Com relacionamentos frustrados? Com filhos que lhe trazem frustração? Com seu cônjuge que não lhe entende e você já cansou de falar? Com filhos que muitas vezes não querem saber nada de Deus, estão longe da igreja, longe da comunhão do Senhor. Quem conhece a Deus não pode entrar em desespero. Nós precisamos buscar no Senhor algumas razões para vencer a nossa desesperança. E Jeremias vai dizer no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Você quer renovar a sua esperança ou vencer a sua desesperança? Nunca se esqueça que Deus é misericordioso. Mas nunca, jamais perca essa verdade no seu coração. Essa palavra no hebraico, ela vai ser traduzida como uma bondade do Senhor, uma bondade especial, amorosa, uma bondade diferente de outro tipo de bondade, uma bondade onde Deus olha, mesmo não merecendo, Ele ainda nos concede. Essa é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Essa era a misericórdia de Deus para a vida daquele povo, onde indica que Deus não deixou de ser bom para aquele povo. Mesmo aquele povo estando longe do Senhor, mesmo aquele povo não querendo nada com o Senhor,
o Senhor não deixou de ser bom, manteve o relacionamento de aliança com aquele povo. A aliança foi quebrada pelo povo, mas Deus não quebrou essa aliança com o povo. Nós precisamos atentar para essa misericórdia de Deus. Primeiro, porque ela tem algumas características. Ela não tem fim. As misericórdias de Deus, ela não tem um limite. As misericórdias de Deus, ela não sobrecai sobre nós de acordo à nossa ação ou atitude. As misericórdias de Deus, elas não têm um si, elas acontecem por causa da bondade do Senhor, e elas não têm fim. É interessante também que as misericórdias do Senhor, elas sempre são maior do que o juízo para as nossas vidas. Já pensou se algo que nós fizéssemos, a misericórdia de Deus não alcançasse? Como um seguro de carro? Isso o seguro não cobre. Já pensou Deus virando para você e dizendo, isso a minha misericórdia não cobre, filho? Você extrapolou. As misericórdias de Deus não têm essa abrangência e esse limite. E mais, ela renova-se a cada manhã. Então, quando você estiver na sua cama, não querendo sair dela, lembre-se que a misericórdia do Senhor tem renovado nesse instante para você levantar. E põe o pé no chão e levante. E põe o pé no chão e vá viver. Vá amar, vai se alegrar, vai ser feliz, vai lutar. Essa é a misericórdia do Senhor e ela não tem fim. Essa é a primeira razão que nós devemos olhar para vencermos a nossa desesperança. A segunda razão que Jeremias vai dizer na segunda parte do versículo 23 é: grande é a tua fidelidade, ou seja, nunca se esqueça também que Deus é fiel. Nunca se esqueça que Deus, Ele usa de fidelidade de tal forma na nossa vida, que mesmo sendo miseráveis, Deus continua sendo fiel. É interessante que na Bíblia essa palavra, ela aparece sempre tendo relação com Deus e o homem. Às vezes aparece essa palavra do homem para com Deus, mas na grande maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, é a relação de Deus para com o homem. Nós precisamos renovar a nossa esperança, deixar de lado a desesperança. Gente, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir. Tem um louvor que nós cantamos no domingo passado, acho que foi. 2 domingos atrás, isso. Toda promessa feita a cada um de nós. Se nós perdermos a percepção da fidelidade de Deus, pode ter certeza que você vai perder toda a sua esperança mesmo. Já pensou se você não confiasse que Deus cumpriria as promessas que Ele tem para a sua vida? A promessa da salvação, a promessa da vida eterna? Nós estaríamos certamente perdidos porque não teríamos esperança. Uma terceira razão para nós vencermos a nossa desesperança. No versículo 24, Jeremias diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quanto você quer? De quanto você precisa? Jeremias está dizendo: a porção que vocês precisam é o Senhor. É interessante que nesse contexto aqui é um contexto onde falava-se da divisão da terra de Israel. Essa palavra é utilizada ali da porção de terra que cada uma das tribos receberia, mas a tribo de Levi não recebeu porção de terra alguma. Qual foi a porção da tribo de Levi? O Senhor.
Essa era a porção para a tribo de Levi. E então Jeremias está dizendo: a minha porção é o Senhor, por isso eu vou esperar nele. O Salmo 16 vai dizer que o Senhor é a porção da minha herança, tu és o arrimo da minha sorte. Naquele momento de opressão, de calamidade, a única coisa que sobrava para se confiar era no Senhor, era em Deus. Os levitas, eles confiavam as suas vidas completamente a Deus, o seu sustento a Deus. Eles não tinham terra para plantar e trazer o sustento para eles, mas a minha porção é o Senhor, e eu vou esperar nele. Eu não vou esperar nas outras coisas, eu não procurarei a minha esperança nas outras coisas, eu procurarei a minha esperança no Senhor. Tem mais uma coisa uma razão que nós devemos olhar para vencer a nossa desesperança. Versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes nós pensamos que, quando fala que Deus é tão bom assim, parece que Ele não é tão bom assim, porque Ele não tem me dado aquilo que eu quero. Se Deus fosse tão bom, Ele resolveria todos os meus problemas. Nunca se esqueça que Deus é bondoso, e Jeremias vai dizer claramente isso: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós devemos esperar o nosso socorro no Senhor, mesmo que às vezes pareça ser demorado. Tem vezes que demora, né? Em muitas situações, demora tanto. Nunca se esqueça que Deus é bom. Nunca se esqueça que Ele sempre fará o melhor para as nossas vidas. Sempre cumprirá aquilo que é de melhor para as nossas vidas. No Salmo 34, o salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Já pensou aquele povo sem esperança nenhuma, sem esperança, olhando para uma nação que impossível aos seus olhos ser vencida? Já pensou? O que fortalecia, o que traria força para aquele povo, senão a bondade do Senhor, de saber que tudo que Deus faz é perfeito, é bom e é agradável. Tudo, absolutamente tudo. Por isso, se você ainda não resolveu aquele seu problema, é porque a bondade do Senhor está sobre a sua vida. Se aquela dificuldade bateu à sua porta, é porque a bondade do Senhor está ali. Não é a maldade. Mas tem mais. Jeremias, no versículo 31 a 33, diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ou seja, ainda que a vontade de Deus traga tristeza ao nosso coração, porque nós imaginamos que é o pior para a nossa vida, lembre que Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Tem gente que pensa que Deus é esse sarcástico, né? Fazendo com que soframos, e fica lá do seu trono e alto, sublime céu, rindo de nós. Não. Deus, Ele é bom, mas também Ele é compassivo. Por mais que aos nossos olhos pareça ser tão ruim, não vai ser para sempre isso que você está vivendo. Não é assim para sempre. E esse termo aqui de compassivo, o termo usado para misericórdia, é um termo onde vai dizer que essa compaixão do Senhor é algo profundo para cada um de nós.
É algo que mostra muito amor a cada um de nós. Deus olha para aquele povo no exílio e diz assim: esse povo que eu amo tanto, esse povo que eu fiz tanto, parece que precisa sofrer para enxergar como eu sou bondoso, amoroso, compassivo, misericordioso, fiel. Mas tem uma última coisa que Jeremias diz, versículo 37 e 38. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Deus, Ele é soberano. Ninguém faz. Aquele povo ali, a Babilônia, não trouxe cativo esse povo, se não fosse pela ordem do Senhor. E aqui é interessante que é Deus quem faz. Essas situações de calamidade era mandamento do Senhor. E é por isso que até Jeremias faz essa pergunta retórica, né? Quem é? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Está vendo? É de Deus que vem todo o mal. Deus é muito malvado. Aqui não é o mal moral. Aqui o que está falando é do mal da calamidade, que pela ação de Deus vem sobre a vida do seu povo como algo bom, porque vai restaurar o seu povo. Esse mal aqui não é do pecado, não é o mal moral que a gente sabe, mas é aquele mal que aos olhos do povo, nossa, Deus está derramando sobre nós todo o mal, mas não é mal. Era o benefício para a vida deste povo. Amós vai trabalhar e trabalhar muito bem essa questão. E para concluir, Jeremias diz assim: por quê? Pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em muitas situações de desesperança, nós olhamos para o nosso derredor e queixamos de tudo que está ao nosso redor. Mas nunca nós olhamos para nós mesmos e queixamos de nós, da nossa atitude errada, da nossa falha e do nosso pecado. E aí não conseguimos encontrar o porquê daquela desesperança. Nós precisamos queixar, mas queixar do nosso próprio pecado. Por que lamentar? Por que reclamar? Por que ficarmos desesperançados? Se todas as coisas acontecem pelo poder da palavra de Deus. Ninguém deve se queixar quando vem a calamidade. Nós devemos nos queixar e lamentar do nosso próprio pecado. Meus queridos, como é que nós conseguiremos vencer aquele dia onde muitas vezes você não tem nem coragem de sair da sua cama? Como deve ser a sua atitude? De verdade se entregar? De verdade reclamar dos seus filhos? Reclamar do seu cônjuge? Reclamar do seu emprego? Reclamar da sua saúde? Como é que uma pessoa que está condenada a viver o resto da sua vida numa cama hospitalar, como é que ela pode de alguma forma restaurar a sua esperança? Será que há condições ainda? Mas por muito menos nós reclamamos tanto. Meus queridos, assim como Jeremias fala a esse povo, nós precisamos olhar para Deus, porque primeiro Ele é misericordioso, depois Ele é fiel, Ele é a nossa porção, Ele é bondoso, Ele é compassivo e Ele é soberano. É Ele que vai restaurar a nossa esperança. Lembram daquele programa que nós tivemos, eu acho que no ano de 2007, A Minha Esperança Está no Senhor,
que Billy Graham, o filho Franklin Graham, veio ao Brasil e tivemos alguns programas transmitidos e assim por diante. E nós precisamos ter isso no nosso coração. A nossa esperança está no Senhor. Por quê? Porque Ele está olhando para cada um de vocês, sabe do que vocês necessitam. Por quê? Porque Ele não deixou as suas promessas de lado, Ele continua sendo fiel às suas promessas. Por quê? Porque Ele deve ser suficiente para a sua vida, mesmo que lhe falte tudo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê o seu fruto. A minha esperança é o Senhor, porque Ele é a minha porção. E mais, Ele é soberano sobre as nossas vidas. É pela sua palavra que tudo acontece. É pela palavra dele que fomos salvos. E é pela palavra dele que todos nós receberemos aquilo que precisamos. Você não tem esperança para o dia de amanhã? Olhe para o Senhor. Porque Ele, e somente Ele, é a nossa única razão da nossa adoração. Somente Ele é a nossa única esperança, e é somente nele que nós devemos nos alegrar e nos alegrar sempre. Vença a sua desesperança. Não lamente mais. Não reclame mais. Lembra, alguns meses atrás, reclamar? Nunca mais. Agradeça. Aprenda a agradecer. Mesmo naquele dia sombrio. Hoje estava um dia sombrio, né? Mas é só o tempo, gente. O seu coração não precisa estar como o tempo. Faça com que o seu coração brilhe em meio aos dias sombrios. Faça com que o seu coração brilhe em meio à desesperança, porque o Senhor estará ali ao seu lado. Vamos colocar em pé, queridos irmãos, e louvar ao Senhor pela certeza que Ele dá aos nossos corações de que nada nesse mundo pode roubar a nossa esperança.